época de Jesus, havia o shekel do templo. E Jesus nunca se opôs a isso. Já havia a questão de impostos e tudo? Havia já, impostos, né? e o imposto era separado do Não dízimo. fazia parte. Não fazia parte. Aí, quando vem o Novo Testamento, o dízimo continua. Tanto é que o dízimo continua que Paulo fala o seguinte: eu tenho o direito de viver do dízimo. Mas como Paulo tinha um problema ali, que muita gente não aceitava o apostolado de Paulo por causa do passado dele, Paulo falou, olha, para evitar confusão, eu vou ficar trabalhando em tendas. Fazendo tendas como eu sempre fiz. Mas eu teria o direito de viver do evangelho, viver do dízimo. Quem prega o evangelho tem o direito de viver dele, dizia Paulo. E as igrejas cristãs sempre tiveram o dízimo. Então a função do dízimo é a manutenção da obra de Deus. Então, elencando, qual seria o fator básico para o dízimo? Pagar a líderes, pastores, missionários, ajudar pessoas que estão na janela 1040. O que é a janela 1040? Quando você pega o mapa mundi e faz ali os quadrantes e tudo mais, a janela 1040 equivale justamente àquela porção do planeta Terra onde a maior parte das pessoas não são cristãs, onde é proibido pregar o evangelho. Então as pessoas vão ali e elas podem viver do dízimo. Missionários que são enviados, médicos missionários que deixam a vida profissional de médico aqui para ser um médico em algum país como a Etiópia, por exemplo, ou até no Brasil. Então, veja bem, é um médico missionário. Está fazendo a caridade, mas o dinheiro está pagando a ele. E as igrejas também podem pegar esse dinheiro do dízimo que elas recebem e transformar isso numa caridade institucional, por exemplo. Por exemplo, eu posso dar o exemplo da própria igreja adventista. As escolas adventistas, elas não têm o preço da mensalidade que custaria normalmente. Porque uma parte dos gastos de uma escola, do UNASP, por exemplo, onde eu estudo, são subsidiadas pelo dízimo. Por exemplo, os professores de teologia, para que a mensalidade dos alunos fique mais barata. Você está entendendo? Porque na conta não fecha, só com a mensalidade não fecha. Estou falando com conhecimento de causa. Então ajuda. E nesse aspecto, por exemplo, eu, Rodrigo, eu prego em muitas igrejas. Já preguei em Igreja Batista, Assembleia de Deus, Batista do Calvário, Getsemane, Metodista. E muitas vezes os irmãos perguntam assim, quanto que é o seu sermão? Eu não cobro. A única coisa que eu peço para ir pregar lá é a passagem de avião, se for um lugar longe, ou a gasolina do carro, se for um lugar que dá para ir de carro, e um hotel para ficar, para você ter um pouco de privacidade. Mas eu não cobro. Às vezes, ao caso de algum lugar ou outro, alguma igreja dá uma camisa de presente, alguma coisa assim, mas não faz parte de um... Eu sou proibido até pela igreja de cobrar. Mas e daí como que você vive? Como você aí paga que é o as suas interessante. coisas? Como nós temos os dízimos, pelo menos o sistema que eu trabalho é assim. Esse dízimo ele tem uma divisão? Tem uma divisão. Acontece assim. Esse no formato adventista, mas há outros formatos, tá? Sim. O dízimo não fica na igreja local. Então você tem uma igrejinha lá em Bode de Dentro, na cidade de Bode de Dentro. Uma cidadezinha desse tamanhozinho que tem meia dúzia de pessoas, tem uma igreja lá. O dízimo daqueles irmãozinhos simples ali não fica ali. Ele vem para uma associação. Sim. As associações são regionais. Então tem a Associação Mineira Central, a Associação Paulista Leste, Paulista do Sul, etc. Os dízimos vão para essa associação. A associação recebe o dízimo da igreja de Jegue de Dentro, da igreja de Bode de Fora, e recebe o dízimo também daquela igreja, por exemplo, do Leblon, no Rio de Janeiro, que é uma igreja que tem médicos, tem empresários, tem pessoas com mais condição financeira. Todos esses dízimos vão para lá. E ele é redistribuído para todo o trabalho da igreja de maneira geral, de modo que, eu vou falar aqui não por arrogância, só para o pessoal entender. Eu tenho 2 doutorados, 2 faculdades, um mestrado e um pós-doutorado. Mas o meu salário não é maior do que o salário de um pastor que está trabalhando lá no interior do Tocantins. Você está entendendo? Isso é só no caso do missionário, do pastor, ou também outras profissões relacionadas, por exemplo, uma cantora pode gospel, ter, claro. Ela pode ter... Ela depende do dízimo, não? Depende. Ou ela pode cobrar pelo trabalho dela? Aí depende, aí tem uma diferençazinha. No caso dos pastores ou líderes da igreja, por exemplo, às vezes tem um contador que ele está trabalhando na obra. Sim. Ele é um contador da igreja, de dedicação exclusiva. Quando é assim também, por exemplo, eu não posso ter
um salário adicional.